podcast. Conhecimento que sai de dentro das paredes da escola e chega até você. Hoje as alunas Joana e Inara conversam com a professora de intérprete de Libras, Rosângela Ferreira, sobre a língua brasileira de sinais no cenário social e sua importância. Olá pessoal, eu sou a Joana e estou aqui com a Inara para a gente começar mais um podcast. A gente está com a professora Rosângela Ferreira, a intérprete de Libras, professora, muito bem-vinda. Muito obrigada. Eu quero agradecer pelo convite e dizer que foi muito especial para mim receber esse convite nesse mês, principalmente, né, que nós chamamos de mês Setembro Azul, onde nós comemoramos durante o mês inteiro a questão da valorização da comunidade surda, da língua brasileira de sinais e do intérprete, né, do tradutor e intérprete de Libras. Então eu fiquei muito feliz por vocês terem me convidado, principalmente nesse mês. Que bom, ficamos muito felizes também para a senhora ter disponibilizado seu tempo para estar presente aqui com a gente. Bom, professora, a gente queria saber um pouco, e muitos também têm dúvida nisso, e quais são os maiores desafios que a comunidade surda sofre no âmbito social? Bom, eu acho que, na verdade, a gente precisa falar da língua, né? Uhum. Eu acho que a maior dificuldade é a diferença linguística, que entre nós, ouvintes, e as pessoas com surdez. Eles utilizam a língua de sinais, nós utilizamos a nossa língua oral, e estamos confortáveis na nossa posição de ouvintes, né? Uhum. E muitas vezes deixamos de estudar essa língua, de conhecer essa língua como um idioma, né, de fato. E eu acho que essa é a maior dificuldade, a falta da comunicação, a desvalorização, na verdade, da língua deles, que é a língua de sinais. Sim, porque isso vai impedir tudo, né? Se você não se comunica, como nós estaríamos aqui agora? Uhum. Né? Por exemplo, eu estou sentindo falta de um intérprete aqui, né? Nesse momento, porque é isso que a gente fala quando a gente fala da inclusão, né? E quando a gente fala da língua, na verdade, da língua de sinais, é essa acessibilidade. Uhum. Quando nós deixamos de lado essa questão da acessibilidade, a inclusão não está acontecendo. Então, acho que a maior dificuldade da comunidade surda é o uso da Libras, na escola, no trabalho, na vida social, né? Sem comunicação, como que a gente sobrevive? Então, a maior dificuldade, com certeza, ainda é essa. Uhum. Né? E, professora, vamos supor, as pessoas com deficiência auditiva, elas, na linguagem de Libras, elas conseguem se expressar tanto quanto uma pessoa que se fala a nossa própria língua? Com os sinais, tem essa possibilidade de se expressar completamente? Com certeza, com certeza. A língua de sinais, ela dá toda a comunicação que nós temos com a nossa oralidade. Os sinais também fazem o mesmo papel. Então, você pode se comunicar na sua totalidade. Normalmente. Ok. Pode sim. Inclusive, a Joana, né, aprendeu um pouquinho de Libras, sabe alguma coisa, né, Jo? Uhum. E também não é só mexer com as mãos, é expressão, pura expressão, né? É o mais difícil, né? É verdade, pura expressão. Quando for traduzir uma música, tem que ter o ritmo pra pessoa sentir que é uma música, não é verdade? Sentir o que ela fala, né, professora? Porque na verdade, a Libras, para que você consiga transmitir, né, a comunicação mesmo, você precisa não só de sinais, você vai precisar da expressão corporal, da expressão facial, tudo é um conjunto, né, que faz parte ali da gramática da Libras. Entendi. Então, é necessário tudo isso. E às vezes para nós ouvintes é um pouco estranho, né? Ai, aquela pessoa fica se mexendo o tempo todo, tá o tempo todo fazendo caretas. E não é, né? Ela não tá fazendo caretas ou gestos, né? O intérprete, ele precisa fazer todos aqueles movimentos para que a comunicação seja perfeita. Então, para nós pode ser um pouco estranho, mas para a pessoa com surdez é normal. Normal. Tudo bem. Qual que é a diferença de uma pessoa que nasce surda já, ela começa a aprender a sua própria língua de sinais, e uma pessoa que fica surda por alguma coisa durante a vida em si?
e que ela tem que muda pra pessoa? Eu acho que muda bastante, né? Porque a pessoa que nasce com surdez, provavelmente, né, se ela não utilizar nenhum, não passar por um implante coclear, se ela continuar, né, durante o crescimento dela surda, ela vai ter que aprender Libras, né, para poder se comunicar, para poder estudar, para poder, enfim, viver. E aí os pais vão precisar aceitar. Eu acho que a primeira coisa é essa questão, que não é tão simples assim, né, a gente sabe disso, essa aceitação, né, dos pais, para que os pais também aprendam a língua de sinais, porque ela tem que ser inserida naturalmente, né, quando nós estamos ensinando um bebê ouvinte normal, né, falar, olha, mamãe, papai. Quando você tá com um bebê surdo, é a mesma coisa, ó, mamãe, papai, você vai sinalizando. E o bebê, ele vai captando aqueles sinais, logo ele tá sinalizando, papai, mamãe, é natural, né. Já para um adulto que perde a audição durante, né, a vida, por algum motivo, a gente já tem que pensar o seguinte, ele já é oralizado, né? Então, para ele, lógico que é tão difícil quanto, porque perdeu a audição, óbvio que é difícil, mas ele tem a oralidade, né? Então, a oralidade vai facilitar a vida dele. E talvez ele aprenda a língua de sinais ou não queira aprender, dependendo da idade, mas ele já sabe escrever, né? E as coisas talvez sejam mais tranquilas do que aquela pessoa que nasceu surda e vai precisar passar por todo esse processo de aquisição de língua, que para nós né, acontece naturalmente, para eles deveria acontecer naturalmente também, mas aí vai depender da família. Isso mesmo. Professora, sabemos que, embora muitas empresas reconheçam que pessoas com deficiência auditiva têm direito de trabalhar em certas empresas, mas ainda eles ficam com o pé atrás de contratar tais pessoas. E o que você nos diz sobre essa dificuldade, que não é pequena, sobre as pessoas para conseguir um ótimo emprego e uma carreira mais promissora? Isso mesmo. Olha, eu acho que isso daí não é só em relação à pessoa com surdez, né? A gente aí entra na questão da deficiência em geral, né? Sim. As pessoas com deficiência, elas têm uma dificuldade bem maior de conseguir mesmo um emprego, uma vaga de emprego que seja reconhecida. Em relação à pessoa com surdez, é o que eu disse, a maior dificuldade é a comunicação. E aí o que acontece? Essa pessoa talvez não seja contratada porque ela não se comunica. Só que se a gente pensar, quem não se comunica com a pessoa são os outros, né? Porque se nós não sabemos a língua de sinais, somos nós que não sabemos. Então, como que nós vamos nos comunicar? Então, isso é uma barreira, causa uma dificuldade muito grande. Nós sabemos, né, que existe aí a lei da acessibilidade, que existe lei também que ampara, né, nessa questão trabalhista, no mercado de trabalho, mas ainda é uma dificuldade muito grande para essas pessoas, inclusive porque muitas empresas podem pedir aí uma qualificação, uma capacitação, e aí entra a questão da escola, da escolaridade, né? Adquirir essa capacitação, né? E daí, como, né? Porque a gente já fica pensando, na escola, ele é inserido, óbvio, né, na rede regular de ensino, mas ele precisa de um intérprete. Né? Será que ele tem um intérprete desde o início, dos anos iniciais? Né? A gente sabe que é difícil também. Então, a qualificação dele vai ficar dependendo disso, né? Da questão dos estudos. Então, vamos pensar que a oportunidade que vocês têm, por exemplo, é diferente da oportunidade dele, se ele não tiver aí o acompanhamento aí do intérprete, se ele não tiver inserido na língua materna dele desde o início dos anos iniciais da escola. Então, tudo isso é bem complicado para que ele tenha um emprego bom, né? Bem complicado, mas não é impossível não, viu, gente? Eu tenho vários amigos surdos aí que foram meus professores com doutorado, mestrado, pós-doc,
Tem médico, tem advogado, nós estamos falando assim de uma maneira geral e principalmente quando a gente pensa assim na nossa cidade, né, no interior, que é uma cidade menor, que essa até inclusive a parte de conhecimento em relação a pessoa com surdez, a Libras, o que é, o que não é, então né, as coisas são mais complicadas, mas se a gente pensar numa capital, a gente sabe que eles têm eles têm essa questão da Libras mais acessível do que né, no interior. Mas ainda assim está longe do que nós temos, muito longe. Uma criança com surdez pode ser oralizada? Embora muitas pessoas acreditem que não, né, que é um grande preconceito, que o surdo, ele não pode... Primeiro, o surdo não fala porque ele não ouve? Não. Né? Ele não fala, na verdade, porque ele não aprendeu a falar. Existem técnicas e existem várias pessoas com surdez que são oralizadas. E aí é uma questão de fono, né? de tratamento para isso, e elas conseguem sim ser oralizadas, mas todos não. Aí vai depender também de cada um, da capacidade de cada um nessa questão da oralização, que não é fácil, né? Aprender a falar. Para quem não ouve é mais difícil, mas não que seja impossível. Por exemplo, na escola, a diferença, né? Vamos falar um pouquinho da diferença entre a criança com surdez. E por que eu tô falando criança com surdez, né? Às vezes vocês me falam deficiência auditiva e eu tô sempre falando surdez aqui. Por quê? Porque, na verdade, como nós estamos falando sobre um tema aí que é a Libras, a língua brasileira de sinais, a Libras nós usamos para pessoa com surdez. O que é a pessoa com surdez? Aquele que não ouve. Ai, mas esse termo é estranho. Ai, esse termo é feio. Ai, isso é ofensivo. Não, é o termo correto. Pessoa com surdez. O deficiente auditivo é aquele que usa o aparelho, né? E esse aparelho, ele vai ajudar, porque o aparelho o que é? É um amplificador de som. Então, ele tem um déficit na audição e o aparelho vai ajudar. Certo? Então, ele é um deficiente auditivo, mas eu não vou usar Libras com ele, porque se ele ouve, eu vou falar com ele que ele vai ouvir. Então, vamos falar das pessoas com surdez. Na escola, por exemplo, a pessoa com surdez, a criança com surdez, ela vai aprender do mesmo jeito que os ouvintes, através do som, dos fonemas? Não. Ela vai aprender de uma forma diferente, ela vai aprender a palavra. Então, nós não vamos ensinar através do som. Né? P com A é pá, é pato. Não, eu vou mostrar a palavra, né, e já o sinal logo em seguida. Pato, né? Como eu falei, mãe, pai, casa. E aí, soletrar. E é assim que ela vai aprender, através da soletração e do sinal. E aí ela vai aprender a escrever. O que a gente pode pensar então? A pessoa com surdez, ela vai escrever no português normal, né? E é aí que ela vai ser inserida no mercado de trabalho, que ela vai ser inserida em qualquer processo seletivo aí de acadêmico, né? Porque ela sabe escrever. Só que ela utiliza uma língua diferente na comunicação, que é o sinal, tá? Mas eu não sei se eu consegui responder o que você perguntou. Mas a oralização também acontece, mas dessa forma, né? É natural. Aqueles que conseguem, tem uns que também nem querem, né? Não, assim como é natural a gente aprender a falar, né? Escutar, falar, normal. Normal. Inclusive, tem também, né, aquelas pessoas com surdez que passam por uma triagem e aí conseguem fazer um implante coclear e aí eles têm que aprender a ouvir. Então, olha, né, a estranheza disso, né? Ô, professora, o que você acha de colocar aulas de Libras em todas as escolas públicas ou privadas para todos os alunos como realmente uma matéria, participasse da grade curricular? E você acha que essa medida, vamos supor,
implementaria muito mais as pessoas, os surdos, no meio social? Gente, Seria uma ótima opção? Qual a sua opinião sobre isso? isso é importantíssimo. Isso já passou do tempo de acontecer. Bom, a Lei 10.436 de 2005 oficializa a Libras como língua de 2002, perdão, oficializa a Libras como língua brasileira de sinais, tá? E em 2005, aí sim, o decreto regulamenta essa lei. Então nós temos uma língua oficializada aqui no Brasil. Opa, como assim? Então nós temos uma segunda língua oficializada aqui no Brasil? Sim. Libras. Quem sabe? Poucas pessoas. Inglês todo mundo sabe, não é verdade? Aí a gente, exatamente, aí vai pra escola, aprende inglês, aprende espanhol. Aí no centro de línguas, aprende até japonês. E não aprende a Libras, que é uma língua oficializada aqui no Brasil. Que existe uma lei, que um decreto regulamentou essa lei e ninguém sabe. Quem sabe? Os familiares, o intérprete, a pessoa com surdez, mas, né? E o restante da população brasileira. Então, a Libras ser inserida na grade curricular, eu acho assim que é fundamental. Né? Que tem que acontecer isso. Nós sabemos de escolas no estado de São Paulo que já estão implementando isso na grade curricular, né? Dos anos iniciais, inserir a Libras já na grade. A gente sabe que isso, no Brasil, né, as coisas não são tão rápidas assim, né? Até porque a língua de sinais, para ser oficializada aqui, vamos pensar 2002, nós estamos o quê? 2022, nossa, e antes disso, como é que eles se comunicavam? Né? Então. Aqui demora um pouquinho mesmo. Mas a questão de você entrar na escola e não aprender Libras é um absurdo, né? E isso mudaria tudo. Com certeza. Né? Porque não seria só o surdo, né? A pessoa com surdez. Seria uma sala toda aprendendo aquela língua, né? Imagina a comunicação, eles crescendo dentro desse ambiente, né? E essas pessoas dificilmente ficariam na margem social, porque todos iriam saber. Exatamente. Né? Realmente, e nem as coisas simples, básicas, como oi, tchau, mamãe, papai, por exemplo, eu não sei, entendeu? Sim. Não sei. E ter isso seria realmente muito importante, né? Seria fundamental para eles, seria fundamental para nós, porque vamos pensar também na questão da Libras como um diferencial no nosso currículo. É grande também. Hoje, um intérprete, é difícil a gente encontrar um intérprete de língua de sinais, né? Agora sim, né? Porque depois da pandemia cresceu bastante, né? Nas lives que nós assistíamos muito, sempre tinha lá, né? Um intérprete interpretando as músicas. Nas igrejas, começou bastante gente, né? Agora, na campanha eleitoral também, todos, né? Estão levando o intérprete, coisa que a gente não tinha. Então, depois dessa pandemia, eu acho que cresceu um pouco essa questão, mas mesmo assim, são poucos, né? Então, até para os ouvintes, na questão na questão profissional, mas eu não quero na área da educação, eu estou estudando porque eu quero fazer medicina, eu quero fazer direito, eu quero fazer odonto, eu quero... é ótimo para essa pessoa também. Porque eu não vou atender um paciente com surdez. E como é que eu vou atender esse paciente? Se eu não sei falar um oi, tudo bem, né? A dor, onde? Então, como é que eu vou atender? Daí esse profissional teria que contratar um outro intérprete. Ou alguém da família junto. Agora imagina só, né? Alguém da família para falar. A família fica dependente da outra pessoa, né? Daí... Exatamente. Então... a gente tem que pensar nessa questão também. É um diferencial muito grande para o ouvinte. Por isso que seria maravilhoso se todas as escolas inserissem mesmo, né? Optassem por essa implementação aí, essa modificação na grade e
a Libras entrasse como disciplina, entrasse de alguma forma num projeto, numa aula, na verdade ela tinha que entrar na grade, né? Sim, Na grade. Desde entrou na escola, começa a aprender Libras. Aí seria maravilhoso. Sonho de consumo, né? Sonho de consumo. Sonho E eu de fico consumo. pensando que, assim, no ensino médio, vamos falar assim, itinerários, diversos temas, né? Teve uma modificação, colocou itinerário. Por que não colocou Libras, entendeu? Alguma coisa assim, que tá mais na nossa sociedade, entendeu? Como Entendeu? língua mesmo, né? Como uma língua oficializada Sim. que, nossa, que quase ninguém, aliás, né? A maioria não conhece. Não se pensa nisso. Então, por isso que é muito legal que vocês tenham abordado esse tema, o que até me surpreende, né? Jovens como vocês escolherem um tema inclusivo, um tema que ainda é um pouco escondido, né? As pessoas não se interessam muito por falar sobre isso. Mas essa questão mesmo que você está falando dos itinerários, das eletivas, né? Do novo ensino médio. A Libras não entrou, né? Lógico que dentro da rede estadual o aluno com surdez tem o seu intérprete, tudo, mas nós não trabalhamos a Libras como uma língua. Nós trabalhamos ainda como um meio de comunicação entre o intérprete e o surdo. Sim. E não é uma língua que todo mundo, né? Nós podemos nos comunicar aqui. Eu começo a sinalizar e todo mundo vai entender, que legal. E não é isso que vai acontecer. Então, é realmente interessante que a gente fale sobre isso. Como que ocorre a formação de um intérprete de Libras? O que tem que fazer para se formar? A formação, normalmente, né, os intérpretes, eles são licenciados, né, são da área da educação. No meu caso, eu sou licenciada em letras. E depois, uma pós-graduação em Libras e muitos cursos de capacitação, de qualificação, porque na verdade, gente, a Libras é prática, né? Então, se você não se comunicar, se você não praticar, você não consegue aprender. Então, a formação do intérprete é contínua. Se a gente pensar que a nossa língua, ela está sempre, né, em transformação ali, né? A língua de sinais também, ela evolui, então cada dia surge um sinal novo, um sinal diferente, e a gente tem que estudar assim o tempo todo. E aí o intérprete, ele se dedica a uma área, né? A área acadêmica, a área jurídica. Nós temos também os intérpretes que se inscrevem para fazer a interpretação jurídica em fóruns, né? Nessas questões. Temos os intérpretes religiosos, como você falou. Então, são diversas áreas que o intérprete daí ele vai se dedicar. Temos os televisivos e assim vai, né? A minha área é mais acadêmica. Tem variações regionais, assim? No lugar do Brasil, Nordeste, Sul, tem variação? Sinais? Bom, primeiro, né? A Libras, ela não é universal. Então, eu não vou aprender Libras e eu vou viajar para os Estados Unidos e vou conversar com os... Língua brasileira de sinais. Com os surdos de lá, né? Porque é isso mesmo, Libras, língua brasileira de sinais. Se eu for viajar para qualquer outro país, eu tenho que aprender a língua desse país, né? Senão eu vou passar vergonha tentando fazer algum sinal lá que eles vão entender outra coisa. E além de tudo é perigoso, né? Então, não. Então, não é universal. E ela também possui variações regionais, como a nossa língua portuguesa, né? Mandioca, aipim, macaxeira, não é? Então, cada região tem a sua... A Libras também. O sinal de acordar, por exemplo, né? Aqui nós usamos assim ou assim, né? Então, tem vários. Sinal de pai, de mãe, cores... verde, vai depender da região que você está, que você vai utilizar. Aí, quando eu estou dando aula de Libras, né, nos cursos de licenciatura, o que é muito interessante em falar, né, gente? Todos os cursos de licenciatura, de todas as faculdades, universidades, tem Libras na sua grade curricular. Uma coisa já, né? Desde o decreto. Por quê? Porque se você está estudando para a área acadêmica, né, para ser professor, seja
qual for a disciplina, enfim, você precisa aprender, porque provavelmente você terá um aluno com surdez, né? Então, não é uma carga horária ainda considerada, assim, uma grande, não é uma carga horária boa, mas nós temos, e isso é bom, né? Já é um caminho. Então, como eu estava falando, eu costumo dizer para os meus alunos, né? Que existem as variações, e eles falam, nossa, mas aí fica difícil. Não fica, né? Como a nossa língua. É bom, porque daí tem a troca. Aí você pode falar, na minha região esse sinal é assim, na minha região é né, desse jeito. E aí tem a troca e o nosso vocabulário vai crescendo, é bem legal. Então, essas variações só comprovam que ela é uma língua mesmo. Não é gesto, mímica, ou sei lá o que as pessoas costumam falar sobre a língua de sinais. Ela é uma língua de fato. Sim. Professora, mais uma última pergunta para a gente fechar um podcast do Portinari. E qual que foi o motivo assim que a senhora se sentiu motivada, que você queria realmente fazer? Nossa, eu quero fazer isso da minha vida. Quero ser professora, intérprete, quero entender os surdos. O que te motivou, te inspirou a fazer isso? Por que você realmente gostava? Desde sempre se interessava? Ou você viu alguma situação que precisava e não tinha nossa, eu preciso ser isso, preciso ajudar tais pessoas. Olha, a Libras entrou na minha vida como uma dificuldade de comunicação mesmo, né? Conhecendo uma criança, na verdade, com surdez, que eu sentia a necessidade de me comunicar com essa criança era fluente em Libras, os pais fluentes em Libras, e eu ficava, como assim? Né? Por que eu não consigo? Eu preciso, como assim eu não vou conseguir falar com essa criança? Eu quero participar da vida dela, quero conversar com ela, E aí foi assim que eu fui me aproximando da Libras, né? E eu amei, gente, eu amo. É a menina dos meus olhos, né? Falar de Libras pra mim é sempre muito bom. Aí eu comecei a estudar, e quanto mais eu estudava, mais eu queria estudar, e eu queria aprender. E aí a interpretação também foi chegando naturalmente, né? Porque quando a gente começa a estudar, as coisas vão acontecendo. E estou aqui. Foi mais ou menos dessa maneira, assim. Agora, quando a gente fala na relação acadêmica mesmo, eu acho muito importante que as pessoas também entendam que é preciso estudar, né? Para tudo a gente precisa estudar. Então, eu gosto, eu acho legal, eu vou fazer um curso e eu já vou sair por aí achando que... E não é assim. Então, nós precisamos respeitar essa língua, né? Eu aprendi a respeitar como uma língua mesmo. Sim. Então, é necessário muito estudo e muita dedicação, assim como tudo que a gente faz na vida, né? Você falou essa questão de ajudar. Eu pensei sim nessa questão também, mas na parte de inclusão, né? Lógico. Tem trabalhos sociais também, né? Em relação a Libras, mas eu acho que mais me ajuda do que eu ajudo alguém, porque é muito gratificante para mim isso, sabe? Esse trabalho, e poder falar, poder saber que, por exemplo, talvez você tenha ficado com vontade agora de conhecer um pouco mais, sim, quem sabe aprender. Então isso é que, sabe, a minha inspiração. Então é isso que me motiva. É aquilo, né? Quando você trabalha com o que você gosta, você nunca trabalha. Exatamente. Tá fazendo o que tá gostando. É isso mesmo. É isso mesmo. Então, gente, esse foi o nosso podcast. Espero que vocês tenham mais curiosidades sobre Libras. Procurem saber quando começou tudo. Procurem saber os projetos perto de vocês, se quiser participar. Também vamos celebrar o Setembro Azul, né? Que é um ato muito importante.
26 de setembro, Dia do Surdo. Dia Nacional do Surdo, dia 26 de setembro, dia 30 de setembro, Dia do Tradutor e Intérprete. É um mês de muita comemoração, né? Sim. É um mês de muita comemoração. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Até o próximo podcast. Obrigada, professora. Eu que Obrigada, agradeço. professora. Beijo. Tchau, tchau. Gostaram? Então compartilhem o conhecimento e sigam nossas redes sociais. Facebook, Portinari Colégio. Instagram, Colégio Portinari Avaré. Canal do YouTube, Portinari Avaré. E o Spotify, Podcast. Até o próximo podcast.